Muito bem, nós estamos recebendo hoje o vereador Maurício da Silva, está conosco. Além de vereador, ele faz parte também da Comissão de Educação da Câmara de Vereadores. A gente sabe que o professor Maurício foi muito tempo aí secretário de Educação, então conhece bastante essa área. Então a gente vai falar um pouquinho com ele hoje sobre isso e também sobre política. Mas eu quero primeiro começar, vereador. A gente sabe que a Câmara de Vereadores, né, a sessão é segunda ou quinta? Vai ser na quinta-feira. Amanhã então. Amanhã Então. Porque nós não tivemos na segunda-feira, que foi ponto facultativo, então quinta-feira, portanto, amanhã teremos sessão da Câmara de Vereadores, que aí quando não acontece na segunda, acontece na quinta-feira. Bom, vereador, você faz parte da Comissão de Educação, você sempre tem batido nessa questão de que Tubarão conseguiu resolver muitos problemas educacionais, como, por exemplo, as filas e tudo mais. Muitos municípios ainda trabalham nessa questão, Tubarão conseguiu resolver. Mas dentro da Câmara de Vereadores, a Comissão de Educação, qual é o trabalho dela junto à administração municipal e junto à comunidade? Bom dia. Bom dia, Vera, bom dia ao Reinaldo, bom dia, Chico, bom dia também a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Vera, a Comissão de Educação, ela tem como finalidade analisar os projetos que chegam para o plenário, porque antes passa pela comissão, né? Então a comissão avalia, a comissão dá o seu parecer e depois o projeto vai para o plenário. Então tudo aquilo que se transforma em lei na cidade com relação à educação passa antes pela Comissão de Educação. Então é uma comissão que tem bastante, principalmente nesta gestão, né? Que tem bastante trabalho, até porque fizemos muitas inovações e todas elas precisam do respaldo legal e por isso elas passam pela Câmara e antes de ir para o plenário, como disse, pela Comissão de Educação. Eu lembro que no ano passado o vereador Zé Luiz Tancredo até falou que ia fazer uma visita em todas as escolas, tal, para conversar com os diretores, para ver se havia alguns problemas, se não, o que poderia ser resolvido. A comissão faz esse trabalho também de visitar as escolas e também levantar alguns problemas, levar para o prefeito municipal e cobrar dele também a solução? Vera, sempre que há uma solicitação ou mesmo uma denúncia, função da comissão averiguar se aquela denúncia tem veracidade ou não e buscar uma solução. Geralmente junto às direções de escola, se não for possível ali, depois com a Fundação Municipal de Educação e depois com o prefeito municipal. Ou seja, não fica nenhuma sugestão e nenhuma denúncia sem ser devidamente encaminhada. Hoje existe algum problema no setor educacional, nas escolas, alguma coisa que a comissão deve trabalhar com o prefeito, deve cobrar do prefeito, alguma coisa que lhe preocupe, independente da sua passagem como secretário municipal? Não, Vera, a Fundação de Educação hoje está sob o comando da professora Anete, né? E o esforço dela e de toda a equipe para manter todas aquelas conquistas que foram feitas, principalmente a partir do ano de 2017, e inclusive ampliar essas conquistas, né? Uma delas, por exemplo, é uma comissão que foi formada ainda quando eu era secretário e continua, que é o da reformulação total do plano de carreira do magistério. Por que reformular? Para adequar às novas legislações, né? Esse plano é de 2011 ou 2012, se não me engano, mas em 2014 houve o novo Plano Nacional de Educação, em 2017 houve a Base Nacional Curricular Comum. Este ano o presidente Lula sancionou a Lei de Valorização do Magistério, então esta comissão está fazendo as adequações a essas leis nacionais e depois das adequações vai para a Câmara. E aí tem esse trajeto que eu acabei de falar, antes de ir para o plenário, passa na Comissão de Educação e depois vai para o plenário para o posicionamento de todos os vereadores. O senhor pode dizer que hoje a educação de Tubarão, a estrutura principalmente, ela está 100%? Vera, quando eu assumi em 2017, o primeiro susto foi quando eu vi que 80 salas de aula não tinha climatizadores, né? Nós climatizamos todas. Imagina dar aula num calor como esse com sala sem climatizador, e tinha 80, não é? Tinham pelo menos 4 escolas que poderiam cair a qualquer momento na cabeça das crianças. Era a escola João Hilário de Melo, no Sertão dos Correia, onde as primeiras salas já não eram mais utilizadas, porque podiam desabar a qualquer momento. O CI Recife, como dizia a diretora Rejane, quando ventava, não precisava nem uma tormenta, quando ventava, cada uma se agarrava no seu santo de devoção, porque a estrutura poderia cair toda também, não é? A mesma coisa com o CI Sonho Infantil, aqui em Cocesa, que nós acabamos, inclusive, devolvendo o prédio
prédio porque não tinha mais condições e o perigo era constante. Então, todas essas escolas, elas foram revitalizadas, inclusive eu brinco com as diretoras, né, que elas podem até cobrar ingresso para visitação, porque ficaram prédios de fato muito bonitos. Além do mais, teve o CI Cidade Azul, que não era um problema de perigo, mas era um problema estético, né? Era um prédio muito feio, parecia um cenário de filme de terror. Nós transformamos totalmente, está lá um prédio bonito, arejado, né? E nós conseguimos 2 escolas modelo, como todos sabem, onde transformamos a antiga escola Mauá na creche Tereza Rosendo aqui em oficinas, e transformamos a antiga escola do estado no bairro São Bernardo também numa creche modelo. Enfim, das 43 escolas, nós revitalizamos 38. Isso nunca aconteceu em nenhum município, em nenhum estado do país, um investimento tão grande na infraestrutura das escolas. Mas é evidente, Vera, que tudo precisa de manutenção. Então é natural que um dia ou outro vai ter uma telha com problema, vai ter isso ou vai ter aquilo, e aí a manutenção ela precisa ser constante para que toda essa infraestrutura que nós reformulamos, ela se mantenha para atender bem os estudantes, os professores, os pais, os funcionários, enfim, todos aqueles que frequentam as unidades escolares. Há quem goste, há quem não goste dessa questão de compra de vagas em escolas. O senhor ainda continua defendendo essa questão? Acho que é a forma melhor de se evitar que hajam aquelas crianças na fila ainda? Ô Vera, só não de forma mais barata? Ô Vera, só não gosta aqueles que queriam que as mães continuassem na fila, não é? Porque havia 1.440 mães que não podiam trabalhar porque não tinham lugar para deixar os filhos. Então o prejuízo não era só das mães que não podiam trabalhar, o prejuízo era também das crianças que não recebiam os estímulos adequados na idade adequada. Não sei se as pessoas sabem, mas o período que vai da gestação até os 6 anos de idade, que é a primeira infância, ali se dá 99% das conexões neurais. O que isso significa? Que ali é decidido que vai ser o adulto. Então, dependendo dos estímulos que ocorrerem nesta faixa, vai ter repercussão por toda a vida da criança. Então, essas crianças estavam privadas também desses estímulos. E na medida que as mães puderam trabalhar fora de casa, aumentou a renda da família e aumentou também o consumo e movimentou a economia da cidade. Inclusive, tem um dado do IBGE, Vera, que é muito interessante, que há no Brasil 8,5 milhões mais de mulheres do que de homens na idade produtiva. Sabe o que isso significa? Que se todas essas mulheres tivessem condição de conciliar a maternidade, a carreira profissional e a rotina doméstica, o Brasil mudaria de nível na economia. Só que para isso precisa ter creche. Então, se o Brasil fizer o que Tubarão está fazendo, o Brasil muda de nível na economia, vai estar entre as melhores economias do mundo. Então, nós somos exemplos para o Brasil também. As pessoas que são contra, Vera, são aquelas pessoas que a vida inteira viram as mães na fila e não se importaram. Como nós arrumamos uma solução, eles são contra. Então, eles são contra porque há uma solução. Muitos são contra porque dizem o seguinte: o que se investe hoje na compra dessas vagas, poderia se construir mais escolas. Quanto é que a prefeitura, por exemplo, gasta hoje na compra dessas vagas? O senhor lembra mais ou menos assim? Não, eu lembro de tudo. Vera, se fosse tão fácil assim, por que eles não fizeram antes? Pois é. Por que não mas há o questionamento, é dinheiro público, porque ou não, é um direito da população muitas vezes questionar, né? Sim, se deve questionar. Exatamente. E sempre que foi questionado, foi tudo devidamente explicado. Isso. Vera, em primeiro lugar, nós já falamos diversas vezes e eu vou aqui repetir. De uma forma sucinta para lembrar, né? Exato, da forma mais rápida possível. Uma criança na rede privada custa 3 vezes menos do que na rede pública. 3 vezes menos. A rede pública, ela precisa ser rediscutida. Inclusive, eu estou escrevendo um livro sobre isso. Por quê? Porque ela é muito cara quando comparada à rede privada. Então, nós compramos vaga porque resolveu definitivamente o problema da fila. É um processo rápido e é um processo econômico para o município. Então, eu já falei isso diversas vezes, eu já publiquei textos sobre isso. Quem quiser as planilhas pode ir lá na Fundação Municipal de Educação, mas como eu disse, fala contra aqueles que tiveram a vida inteira para resolver, não resolveram, nós resolvemos, então o ciúme vai no teto, por isso eles são contra.
Muito bem. Algum trabalho especial para esse ano, 2024, o senhor pretende colocar na educação? Vera, na sessão de amanhã, eu vou levar um projeto de lei com relação à intensificação dos trabalhos para combater a dengue, que é alguma coisa que está assustando o Brasil. Ontem os noticiários mostraram aí que são mais de 500 mil pessoas, já devidamente infectadas, Então eu vou levar um projeto de lei, vou levar uma série de sugestões para o Poder Executivo, mais propriamente para a Secretaria da Saúde, nós vamos aproveitar também que vem a campanha da fraternidade, pedir para o bispo ir lá fazer uma fala, porque quando o bispo fala na Câmara, ele fala para os vereadores, ele fala para vocês da imprensa, mas ele fala para as milhares de pessoas que estão acompanhando também a sessão pelas ao vivo, pelas mais diversas redes, E vamos continuar pedindo para o prefeito Jairo Cascais que prossiga com a operação tapa-buraco e com a limpeza, até porque a limpeza ela está diretamente relacionada também à prevenção à dengue, Principalmente a questão do lixo, de água parada e assim por diante. Então, nós localizamos diversos pontos na cidade, nesse feriadão, recebemos indicação de muitas pessoas com relação a isso, anotamos tudo e estamos apresentando na sessão da Câmara de amanhã para que o Poder Executivo busque as devidas soluções. Rapidinho, não poderia deixar de perguntar na parte política. O Progressistas, que é o seu partido, onde o senhor está afiliado, ainda não apresentou nenhum pré-candidato à Prefeitura de Tubarão. Fala-se em vários nomes, inclusive o seu. Você colocou o seu nome à disposição como pré-candidato? O Maurício pode ser um pré-candidato à Prefeitura de Tubarão? A conversa que eu tenho feito dentro do partido, fora, por onde eu passo, é que a grande preocupação de Tubarão hoje deverá ser como manter o ritmo de desenvolvimento que Tubarão obteve a partir do ano de 2017. Porque não adianta ficar discutindo o nome se a cidade parar ou se a cidade retroceder. Tubarão levou 40 anos para ter uma nova ponte, levou mais de 150 anos para fazer a Rua do Caruru e a Tenente João Luiz Maus. Levou 4 gestões para zerar a fila de crianças na escola. Desde 2008 não resolveu o problema da hora-atividade dos professores. Quer dizer, tudo isso foi resolvido e o grande debate que os tubaronenses deveriam estar ocupados agora, do meu ponto de vista, é justamente este. É como fazer para manter este ritmo de desenvolvimento. Eu não acredito que alguém queira que a nossa cidade pare ou que ela retroceda. Então, como dizia o doutor Ulisses, não é hora de fulanizar, Eu acho que não é hora de discutir nomes, eu acho que a hora agora é a hora de discutir o projeto. Nós temos uma eleição, então tem que discutir, não. Você não respondeu a minha pergunta, é pré-candidato ou não é? Não vou responder, vou responder ao final da minha fala, sim. Mas antes, Silvério, eu quero te lembrar de uma outra questão. Acho que você lembra que quando nós estávamos no Cidadania, eu acho que ainda no PPS, nós fizemos um plano para Tubarão e nós discutimos publicamente. Nós tivemos uma audiência lá na Murel, nós tivemos outra no Cruz e Souza, e este plano é parte daquilo que está se executando agora. Quer dizer, o município de Tubarão mudou a partir de 2017, não foi por um passe de mágica, não, é porque tinha um plano bem fundamentado e tinha gestores que podiam fazer isso. Então, se for neste contexto, o meu nome está à disposição do partido, sim. Se for neste contexto, a partir do partido da cidade. Se não for, Vera, eu estou no 7º mandato de vereador, eu estou aposentado, a minha esposa é aposentada, os meus filhos são concursados. Se não for, eu vou fazer outras coisas, evidentemente. Agora, se for para servir a cidade, para a cidade continuar crescendo, o meu nome está à disposição da cidade, sim. E o seu nome é aceito, o partido aceita o seu nome como candidato? Como eu disse, Vera, nós não fizemos discussão se esse vai ou aquele vai, não é? A discussão que se puxa agora é justamente esta: como fazer para que a cidade de Tubarão mantenha o ritmo iniciado no ano de 2017. Ok. Obrigada. Rodou, mas não respondeu exatamente aquilo, mas tudo bem. Vamos, eu sei como é que é. Entendo o lado do político. Obrigada, Maurício. Mas a gente vai convidar outras vezes, você vai estar conosco. Com certeza a gente vai continuar conversando também na Câmara de Vereadores. Na verdade, quando você fez a pergunta, mais ou menos você já sabia que a resposta seria nesse... Te conhecendo como eu conheço, eu já sei como é que é. Seria nesse caminho. Isso. É aquela velha máxima, né, Vera? Ou a gente serve ou a gente não serve, né? Então, se for para servir, nós estamos aí. Se não for para servir, tudo bem.
Mas te agradeço pela oportunidade, agradeço a Chica, né, e agradeço o Rinaldo pela possibilidade de falar com vocês e com seus milhares de rádio ouvintes. Aí depois tu marca um dia para me voltar para falar com a Chica e com o Rinaldo, que eu já só falei contigo. Pois é, tá vendo? Tomasse conta, né? Não dá tempo, conta, não dá tempo. Não deixasse espaço para os dois. Vocês fiquem tranquilos que outro dia eu volto para falar com vocês. Então tá bom, a gente espera. Vai ter Tá um bom, tempinho, Maurício, então. um abraço, querido, Tá bom, bom muito trabalho. obrigado. Tá aí então o vereador Maurício da Silva conversando conosco.